que vocês sempre me perguntam sobre quais livros eu recomendo dentro dos cuidados paliativos. Eu fiquei de gravar um vídeo para vocês, estou aproveitando esse momento até para apresentar alguns livros para vocês. Se você não sabe quem eu sou, se você é novo nesse canal, meu nome é Daniel Espírito Santo, eu sou enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem.paliativa, e aqui nós sempre estamos conversando sobre cuidados paliativos, enfermagem, oncologia, gerontologia e temas afins. Então esse vai ser basicamente um top 5 livros que eu recomendo para você que é profissional da área da saúde e quer começar a estudar sobre cuidados paliativos, tá bom? Obviamente eles não estão em ordem de preferência, e outra coisa que é sempre muito importante de ser falada: nenhum livro vai substituir a atualização acadêmica. Então, por mais que eu vá recomendar esses livros para vocês, que são livros que eu considero particularmente excelentes, nada vai substituir você dar uma olhada no Google Acadêmico, você olhar em bases de dados e ver o que está saindo de mais recente, tá bom? Então, mesmo que você adquira esses livros, inclusive se você quiser adquirir esses livros, eles vão estar disponíveis no link aqui embaixo, sempre dê uma olhada nas publicações mais recentes do meio acadêmico. Tá bom? Então, o primeiro livro que eu sempre recomendo é esse daqui, Enfermagem e Cuidados Paliativos, do professor Rudival. O professor Rudival é um professor maravilhoso, ele foi um dos organizadores desse livro. Eu já tinha, inclusive, a primeira edição, mas você pode só adquirir a segunda edição, que já é um pouquinho mais atualizada. É um livro excelente, eu não vou dizer que é um livro necessariamente de bolso, porque ele não é um livro muito pequenininho, mas é um livro excelente, principalmente para você que é da enfermagem e precisa de um norte, porque ele é, obviamente, um livro focado nos profissionais de enfermagem, tá bom? Então, se você é da enfermagem, é um livro essencial. Outro livro que eu recomendo para vocês, que já é, acredito que hoje em dia a gente possa dizer, um pouco antiguinho, é esse daqui, Cuidados Paliativos, discutindo a vida, a morte e o morrer, do professor Franklin Santana. É um livro que eu me lembro que eu li na graduação, então vamos colocar aí há uns 7, 8 anos atrás. Eu me lembro que eu li esse livro, inclusive, para fazer um trabalho. Eu já tinha algum interesse em cuidados paliativos, mas ainda era muito uma coisa no campo das ideias. E eu acho que esse foi o primeiro livro que eu peguei, acadêmico, que eu peguei e li de cabo a rabo. O professor Franklin, ele tem diversos livros acadêmicos, eu tenho alguns aqui, mas meio que para pegar como representante, eu trouxe esse daqui, que foi o primeiro livro que eu li, e que ele dá um norte muito bom, e assim, ele é muito amplo dentro dos cuidados paliativos. Eu me lembro, inclusive, que ele tem um trecho aqui, que ele fala sobre a importância dos cuidados paliativos na educação básica, não é na atenção básica, mas na educação básica, a importância da gente desmistificar algumas coisas com relação aos cuidados paliativos e de como é importante que a gente perca o tabu para falar sobre isso. Isso é algo que já era discutido desde essa época, vamos chutar aí uns 10 anos atrás. O outro livro que eu recomendo para vocês, esse daqui já mais recente, é o Manual de Cuidados Paliativos da NCP, que está agora na sua 3ª edição. Esse é outro livro que também você pode ver que eu já li, reli algumas vezes, já li alguns trechos. Estou sempre estudando ele porque ele também é um livro muito completo. A 2ª edição, não tenho como mentir para vocês, até hoje foi a que eu mais li, até porque a 3ª edição foi lançada, se eu não me engano, quando eu estava já no final da minha dissertação. Mas é um manual muito bom, principalmente para você abordar alguns assuntos que talvez sejam novidade para você. Ele aborda tudo com muitos detalhes, a questão da sedação paliativa, dos opioides, e ele é um livro muito multiprofissional, então ele não é fechado, por exemplo, na parte da enfermagem ou coisa desse tipo. Ele é bem amplo, então ele vai em alguns momentos aprofundar a questão da farmacologia, a questão médica, a própria questão da enfermagem, ele vai apresentar algumas escalas muito particulares, então é um livro que eu recomendo de olhos fechados, também publicado pela editora Ateneu. E é um livro relativamente recente, 2021, a data de publicação dele, pelo menos aqui. Esse livro daqui eu adquiri para fazer a prova de especialista em cuidados paliativos de enfermagem da NCP, que é o Manual de Residência em Cuidados Paliativos, uma abordagem multidisciplinar. E eu tenho que admitir que no começo eu tive um certo preconceito com esse livro, se a gente fosse colocar dessa maneira, é claro, porque eu olhei e falei, poxa, eu já tinha terminado a residência, então será que tem sentido eu adquirir um manual de residência? Cara, vale e muito, porque é um livro que também não é um livro pequeno, eu acho que ele, em questão de tamanho, ele é pau a pau com o Manual de Cuidados Paliativos da NCP, e ele aborda tudo com muito detalhe, porque ele é muito focado realmente para o residente. Então ele apresenta aqui diversas síndromes, tem diversas escalas que também são interessantes, ele dá uma boa profundidade ao mesmo tempo que ele é muito amplo. Então, novamente, mesmo que ele não seja necessariamente um livro de bolso, porque ele é um livro grandinho, ele é um livro bem interessante também para você, se você puder adquirir. Inclusive, está até marcado aqui que eu estava lendo um capítulo sobre cuidados paliativos em domicílio. Então, como sempre, é um daqueles livros que eu estou sempre lendo, relendo, sempre estou dando uma olhada nele para ver se eu consigo aprofundar algum conhecimento.
E o quinto e último livro da lista, é claro que eles não estão necessariamente numa ordem de prioridade, foi um livro que a editora Tenil me enviou, que é Cuidados Paliativos e Falências Orgânicas. Ele pode parecer um livro pequenininho, de fato é, talvez dessa lista que eu falei para vocês ele seja o único que poderia passar como um livro de bolso, assim, um livro que dá para você enganar e colocar dentro do jaleco, mas ele é um livro muito, muito denso. Eu me lembro particularmente que eu peguei para estudar nele e que eu gostei muito no capítulo de sedação paliativa, além da questão da evolução natural das doenças. Então ele é um livro um pouco mais focado realmente na questão do cuidado de final de vida. Então realmente, como diz o próprio título, falências orgânicas que são esperadas a partir do paciente que já tem uma funcionalidade muito baixa, um paciente que já tem um PPS de 40, de 30, de 20, porque a gente sabe que isso daí vai alterar dependendo da patologia que está cometendo aquele paciente. Um paciente que tenha, por exemplo, uma insuficiência renal é diferente de um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, que é diferente de um paciente que tem uma síndrome demencial. Então esse é um bom livro que ele aborda várias coisas disso. Inclusive, por ele ser um livro colorido, eu me lembro que eu gosto bastante dele. Eu não vou mostrar aqui porque eu ainda sou meio novato na questão do YouTube, eu não sei quais problemas eu posso vir a ter por conta disso, mas ele traz muita questão, muito bem ilustrado, inclusive, a questão de alterações da pele no final de vida. Eu vou tentar mostrar aqui sem mostrar ferida nenhuma, mas vocês veem que ele tem diversas imagens, então ele é um livro também muito bom e também é um livro bastante multiprofissional, então é um desses livros que eu também recomendo para vocês de olhos fechados. É claro que esses 5 livros não estão necessariamente em ordem de preferência, você pode adquirir eles na ordem que você quiser, mas de qualquer maneira são 5 livros que tratam do assunto de maneira mais técnica. Assim, Daniel, eu preciso começar a estudar sobre cuidados paliativos e eu gostaria da indicação de 5 livros, são esses que eu acabei de recomendar para vocês. Se você quiser adquirir eles pela Amazon, por exemplo, estão disponíveis no link aqui na descrição. Não esquece, por favor, de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e principalmente de compartilhar, já que aqui eu estou sempre falando sobre temas sensíveis e normalmente o algoritmo não me ajuda muito com relação a isso, tá bom? Nos vemos em breve. Tchau, tchau.